Oi, eu tô de volta e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas tatuagens. As pessoas estão perguntando o significado, quantas são, como foi e tudo mais. Então eu vou começar contando um pouquinho do processo para fazer minhas tatuagens. Antes de fazer tatuagem, eu fiz o meu piercing do septo em 2017. Tava louca pra fazer e falei, vai dar certo. Se não der certo, eu tiro. Deu certo. Muito bom. Aí eu vi, poxa, minha cicatrização é boa, né? Meu corpo tá sempre cicatrizando e acostumado com machucados e atritos e coisas do tipo. Então, por que não tentar uma tatuadora, uma pessoa mais cuidadosa, que saiba fazer de leve, que tenha a mão bem suave, que faça com a máquina numa frequência leve? E aí eu falei, bom, eu vou buscar essa pessoa. Aí eu fiquei procurando no Instagram pessoas que faziam com a técnica de hand poke, que é tipo pontinho por pontinho, assim, com uma única agulha, não é com máquina, nesse caso que eu tava procurando, achando que poderia ser melhor e mais suave. Aí eu achei uma tatuadora que fazia essa técnica e ela tinha um método meio diferente, assim, com os cristais e com umas coisas meio good vibes, assim. E eu falei, vou tentar com ela. Aí eu mandei um e-mail explicando sobre a EB, explicando várias coisas sobre mim, sobre o meu piercing, cicatrizou bem, falando sobre minha cicatrização, com fotos e tudo mais. E aí ela respondeu, marcando a tatuagem, falando do valor e não disse nada sobre a EB. Eu achei meio estranho, mas ok. Aí no dia de fazer a tatuagem, que tipo, eu marquei pra assim, daqui 3 meses. E fiquei ansiosa, esperando. Falei, meu Deus do céu, vai dar boa. Aí no dia da tatuagem, a moça, essa tatuadora, me ligou dizendo que tinha lido meu e-mail e tinha ficado preocupada e precisaria de uma autorização médica pra fazer, tipo, no dia do negócio. Eu falei, eu não consigo pra hoje, mas eu vou tentar. Não consegui para aquele dia, mas consegui uma autorização da minha médica. Eu cheguei na minha médica e falei, olha, eu quero muito fazer tatuagem e vai ser bem aos pouquinhos, vai ser bem de leve. Expliquei todo o processo que eu já tinha encontrado, inclusive esqueci de mencionar, que eu tinha encontrado na internet uma moça com EB dos Estados Unidos que tinha tatuagem, que tem tatuagem, tem várias. E eu fui falar com ela e ela me respondeu, foi bem gentil, falando que tinha feito hand poke em várias sessões de tatuagem, que tinha sido bem tranquilo. E aí eu peguei esse relato, levei pra minha médica e ela autorizou, fez uma carta e tudo mais, e eu fiquei muito feliz. Aí eu fui com essa tatuadora e ela fez o coração aqui de dentro, esse coraçãozinho. Era um pouco menor o que ela fez com hand poke. E deu uma leve machucada, assim, a pele saiu um pouco e ela ficou muito assustada. Aí ela pediu pra eu ir pra casa e conversar com ela, que ela ia estudar mais e pesquisar. Aí eu não sei se ela ficou com medo de me tatuar, ficou sem jeito de me dizer que não queria me tatuar. Eu só sei que ela mandou um e-mail, assim, dizendo que o preço ia aumentar, não sei pra quanto, e que se eu precisasse de sessões extras ia ser mais aquele tanto e mais um pouco para cada sessão extra. Assim, um valor exorbitante, muito fora do que ela tinha me passado antes, muito sem explicação, assim, dizendo que ela ia ter que estudar o método para melhor para mim, mas assim, eu achei muito chato isso, ela em momento algum me disse sobre estar insegura, sobre não querer fazer a tatuagem em mim, e eu achei que essa tentativa dela foi meio uma tentativa de me fazer desistir da tatuagem com ela, assim, tanto que ela conseguiu, eu não fiz mais com ela. Eu disse que eu tinha ficado chateada e que eu não esperava isso dela, ainda mais pela proposta que ela tem, pelo jeito que ela diz que é, no Instagram ou nas redes sociais ela diz que é uma coisa, e ali na hora ela estava sendo
muito diferente, assim. Eu entendo que é o trabalho dela e que ela ia talvez ter que pesquisar um pouco mais, mas assim, foi muito fora. Não tinha uma justificativa, não ia ter que ser outro material, não ia ter que ser outra técnica, sabe? É simplesmente a minha pele e a agulha. Então, assim, pro valor ter dobrado e para cada sessão extra ser mais do dobro do valor inicial, eu não ia poder pagar por isso. Eu falei isso pra ela e assim, não teve acordo. E aí eu fiquei muito chateada e muito sentida e fiquei um tempo sem pesquisar outra pessoa. Aí voltei na minha pesquisa, fui falando com algumas tatuadoras, explicando que eu já tinha feito um teste, que tinha cicatrizado bem, apesar de ter machucado na hora. E eu encontrei finalmente a Lana Zimmerman. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, porque vocês têm que conhecer o trabalho dessa mulher maravilhosa. E ela é o amorzinho da minha vida, é a minha tatuadora especial que fez todas as minhas tatuagens. E foi ótimo, assim, falei com ela, e aí de cara ela falou, vamos fazer um teste antes. Quero ver como que sua pele reage. E aí o teste foi continuar o coração, aumentando ele um pouquinho e assim, com a máquina numa frequência baixíssima, com a mão super leve, segurando o peso da máquina na mão para não ficar na minha pele direto, o peso, né, das agulhas. E foi super tranquilo e deu super certo e a gente se conectou de um jeito incrível, ela é maravilhosa e o traço dela é super fininho, super delicado e ela é toda sensível. E ela conhece muito de pele, porque ela tem uma questão de pele também. Então ela pôde ir acompanhando como que a minha pele reagia às agulhas. Ela pôde ir vendo se ficava muito vermelha, se minha pele estava inchando, se estava irritada. E aí a gente fez a minha primeira tatuagem, que é esta aqui. Tô quase me despindo. Essa é a minha primeira tatuagem. Porque eu considero o coraçãozinho aqui de dentro só um teste. Então essa aqui é a minha primeira tatuagem real oficial, que ela é inspirada num desenho meu, que eu desenhei e dei pra Alana adaptar. E ela adaptou o desenho que eu fiz e ficou essa maravilha, que é um rosto por baixo, muita gente não enxerga, mas tem um rosto. E a borboleta na região dos olhos. E esse é o primeiro. E é um desenho muito especial, porque eu fiz em 2015 e teve muito significado para mim essa questão da transformação da borboleta, que é o símbolo da EB, e que para mim significa muita coisa, esse sair do casulo, poder se abrir para o mundo, poder voar por aí, era um processo meu. Foi numa época minha de um processo de transformação bem importante, quando eu comecei a me abrir mais, quando eu comecei a querer falar sobre EB. Então sinto que foi bem simbólico, assim, foi bem bonito esse processo. E aí foi feita essa tatuagem maravilhosa e eu fiquei super feliz, que deu super certo. E aí depois disso, a segunda tatuagem foi essa aqui, que são os raminhos de plantinhas que pode ser várias, você pode ver como várias plantas diferentes. Tem gente que enxerga camomila, tem gente que enxerga aquele dente de leão. Vai da interpretação de cada um. Pra mim é um raminho de plantinhas que eu gosto e que me trazem muita tranquilidade e serenidade. E ao mesmo tempo as plantas me conectam muito com a minha família. Meus pais gostam muito de cuidar de planta, minha avó também, então pra mim é um lado que me conecta muito com a minha família e com quem eu sou. Então essa foi a segunda tatuagem, que aí já veio, já tava tudo certo, que já tinha feito o teste. Ah, então, acabei não comentando que essa tatuagem aqui de trás foi feita em 2 sessões. A primeira, bem leve, traçando todo o contorno, deixando tudo já deixando tudo alinhado no traço, no desenho, o contorno do desenho todo. E a segunda sessão foi para fazer os detalhes, o sombreamento, tudo sempre bem de leve e respeitando a minha pele.
respeitando o que minha pele comunicava, do tipo, tá ficando vermelha, tá ficando inchada, vamos parar por aqui, continua na próxima. E em todas foi esse processo, sempre com muito cuidado, com muita calma, em 2 sessões, para deixar a pele se recuperar bem, para daí poder retomar e fazer o resto do desenho, os detalhes e tudo. Aí tem mais 2 tatuagens que foram feitas meio que junto, assim. Essa aqui é uma das mais recentes, é a 3ª tatuagem. Ela é a minha favorita, eu amo ela muito. A gente fez ela, porque eu falo eu e a Alana, né? A Alana fez essa tatuagem em mim ano passado. Depois de um momento meu bem importante, saindo de uma fase depressiva e ansiosa, que eu ainda tô me recuperando, ainda faço tratamento, mas foi um momento bem importante em que eu consegui sair de um estado depressivo grave, e aí eu senti que eu queria simbolizar isso e colocar isso na minha pele de um jeito bonito, que é essa transformação, esse virar ela se transformando em água, uma coisa que se transforma, algo que se modifica de estado e que, não sei, a água é uma coisa fluida que para mim simboliza muito sentimento e essa capacidade de ir nas coisas, de se moldar. Então, não sei, para mim foi bem significativo. Eu gosto muito dela. E a 4ª e última, por enquanto, é essa daqui. Não sei como mostrar de um jeito melhor. Que é um raminho de flor. Tô sofrendo aqui. É um ramo de flor com limão, um limãozinho gordinho e folhinhas bem especiais. Também foi feita em 2 sessões. É muito bonita, muito especial. Eu gosto de planta, eu gosto de flor, eu gosto desse limãozinho. Eu tenho uma árvore de limão siciliano na minha casa que eu gosto muito de ficar olhando. E flores, eu tenho várias plantinhas, eu tenho várias flores, eu cuido de flores e gosto. E de novo me lembra muito minha família e me reconecta com esse lugar que eu gosto muito de estar ligada. E são essas as tatuagens, essa foi a trajetória. Em breve, assim que o coronavírus permitir que as coisas voltem ao normal, eu quero fazer mais, já tô com ideias, mas aí é surpresa. E eu vou atualizando vocês das minhas tatuagens, das minhas artes. E acho que é isso. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa importante. Acho que não. Sigam a Alana. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, aquelas coisas de sempre, que em breve vem mais conteúdo. Hoje foi uma coisa mais particular da minha vida. E é isto. Tchau!